Sejam bem-vindos a mais um podcast fechamento de maio e começo de junho. Vou focar aqui nas principais notícias do mês de maio. Foi um mês excelente, nossa carteira performou muito bem. Alguns ativos decolaram, bateram alta histórica e levou nossa carteira para outro patamar. Parabéns a todos os envolvidos, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu queria deixar um tempinho aqui desse podcast só para falar sobre o IOF. Por que para mim isso é muito perigoso e muito importante? Porque é o seguinte, pessoal, quanto mais o governo quer fechar as portas, mais rápido você deve remeter o dinheiro para fora. Por que estão querendo fechar as portas? Porque algo que eles já captaram tá para acontecer que a gente não captou ainda. Lembrem-se que o IOF é apenas uma das medidas de restrição de capital. Nós já, classicamente, não vivemos em um país de liberdade econômica elevada. Basta buscar aí em qualquer site aí da IADA e do Google que você vai ver que estamos num índice de liberdade econômica bem baixo frente ao mundo. E com esse aumento do IOF, isso já se materializou na pele. Ah, Thiago, voltaram atrás. Não voltaram, tá? Não foi bem assim. Eles fizeram vezes 10 o aumento, depois recuaram para vezes 3 o aumento. Então a gente pagava aqui de alíquota 0,38 e foi para 1,10. Eu estou fazendo esse câmbio hoje, olha só, pagando R$ 54,00 para enviar R$5.000 para o exterior. R$5.000 não dá nem $900, 868 dólares. E isso é um risco real, pessoal, isso é um risco real. Lembrando que o IOF pode ser aumentado do dia para a noite em até 20%, só na canetada, tá? E não é apenas esse risco. Qual que é o outro grande risco? O que aconteceu na Argentina e todos os países que foram para o buraco? É o risco de conversibilidade que o governo ele pode definir sua própria taxa de câmbio. Então, amanhã, o ministro da Economia, o Tachad, junto com o Galípolo, pode se organizar e falar, olha, a partir de agora, o real não é mais conversível em dólares e a taxa fixa é quanto? É R$4 um dólar, tá? Para as pessoas que têm mais de um neurônio, tem 2 neurônios, fala, pô, ontem era 6 e agora é 4, o que vai fazer? Vai ter uma corrida para o dólar, né? Só que essa corrida para o dólar logo acaba com as reservas em dólares e o pessoal acaba limitando o envio de remessa. Igual na Argentina, você só podia comprar até 100 dólares aí por pessoa por mês, tá bom? Então, pessoal, esse risco é real. Aí você fala, pô, Thiago, mas eu tenho IVVB11 aqui no Brasil. Então, mas seu IVVB11 vai ser pareado no câmbio oficial, se está custodiado na B3, tá? Então, o seu IVVB11 vai ser R$4 e não R$6 igual o câmbio oficial real, tá? Então, por isso que é tão importante você tirar o dinheiro e colocar em outra jurisdição. Então, quando estão querendo fechar a porta, é hora de acelerar as remessas, tá? Acelerar as remessas. Claro que pode ser que volte atrás, né? O Congresso está tentando derrubar isso, mas se eu tivesse uma grande quantidade de dinheiro, visto o câmbio, visto a fragilidade do real, que eu vou expor para vocês logo em seguida, eu já remeteria aí pelo menos uma parte significativa, 30% agora, 30% no final do mês se passar alguma coisa do Congresso, e se não passar nada, o restante, 60%, 40%, eu mandaria logo no mês que vem, tá? Porque isso é muito importante e isso é muito perigoso. E por que o governo quer fazer? Porque tem o risco de shutdown. Nós batemos todos os recordes de arrecadação nos últimos 12 meses. A gente criou 34 novos impostos em menos de 24 meses. É mais de um imposto a cada 15 dias, 20 dias. E mesmo assim, não estamos dando conta de pagar nem os juros da dívida. Estamos nos aproximando de 90% de dívida PIB.
E para um país em desenvolvimento, isso é um risco altíssimo para a moeda. É por isso que o governo está querendo arrecadar na sua última canetada, que é o IOF. E se estão fazendo isso com o IOF, que é impopular, imagina o que estão fazendo com o aumento da oferta monetária. O tanto de dívida que o Tesouro está emitindo e o banco está comprando, o Banco Central comprando, que está condenando as nossas gerações futuras numa taxa de juros altíssima, altíssima. Eu acho que o shutdown vem antes de 2027 e se chegar até 2027 e porventura a gente conseguir trocar por alguém mais responsável fiscalmente, os desafios logo em seguida serão bem difíceis, bem difíceis. Não deixem de mandar dinheiro para o exterior com o câmbio que nós temos. E tem uma saída, né, pessoal? A saída, Bitcoin é a saída para muitos desses problemas e os stablecoins de dólar também é a saída para muitos desses problemas. Pô, Thiago, quero ter dólar, quero gastar lá fora sem pagar IOF de remessa. Meu, faz um Pix aí para Binance agora, faz agora aí, converte real em USDT e coloca na sua wallet. Acabou. Qual que é o IOF? Zero. O spread? Zero. Taxa de câmbio? Zero. Você vai tirar da wallet, da Binance para sua wallet por 3, 4 reais, entendeu? Se você quer ter apenas dólares, sem comprar outros ativos para alguma viagem, para alguma reserva, para algum tipo de caixa, meu, faça isso agora. Agora. Não espere 2 vezes. Por quê? Porque o governo já está olhando para isso, né? Eles aceleraram a compra de criptoativos, pessoal, porque todo mundo agora viu que essa é uma das únicas janelas que vai se fechar logo logo. Então, recomendo que se você tem alguma reservazinha aí e você tem dinheiro para ganhar em reais nos próximos anos pelos seus trabalhos, né? Eu daria uma boa de uma zerada no seu caixa e fazia várias conversões, que é o que eu fiz com a minha pessoa física, tá? Não se esqueça, o Bitcoin e o USDT serão os próximos a serem taxados. Serão os próximos, podem anotar aí no podcast, segura aí. E é questão de tempo, a gente não vai ver isso com tanta facilidade por muito tempo. Para a gente custear esse estado inflado, estamos vendendo a nossa liberdade, tá? E isso não tem preço, então acelerem aí. Falando já mais aí do tema, vocês percebem que não é apenas a gente que está fazendo reserva em Bitcoin. O Paquistão anunciou agora uma reserva estratégica em Bitcoin. Aqui no Brasil tivemos a Melius, uma empresa que estava fazendo reserva aí, que era uma empresa o Cash Trade focada em cashback. E agora o Paris Saint-Germain também revela a criação de reserva estratégica em Bitcoin. Lembrando que a dona dos Paris Saint-Germain é uma empresa árabe lá da Emirates, e eles também têm reservas estratégicas. Então as grandes mentes e o pessoal que está à frente está fazendo essa reserva. Hoje o mundo está muito deficitário, então você ter um ativo que não sofre a impressão de moeda, isso daí tem muito valor no longo prazo. Só que tem uma vulnerabilidade nisso daí. Por quê, pessoal? Porque muitas empresas que são empresas zumbi, são empresas que estão morrendo, que estão com fluxo de caixa baixo, elas estão comprando Bitcoin para suas reservas. Pô, legal, é uma boa estratégia, né? Mas e quando a gente entrar e inverter essa tendência de alta do Bitcoin de médio prazo, né, de curto prazo? E quando entrar no bear market e as reservas dessas empresas meio zumbi começar a despencar? Talvez teremos uma oferta vendedora muito maior que vai jogar o preço mais para baixo ainda. Então, é aquela coisa, né? A volatilidade significa vida. Temos que utilizar isso a nosso favor. É igual um surfista experiente que aproveita a onda grande para surfar e não dá de cabeça. Aproveite a volatilidade para rebalancear a carteira vendendo e para comprar quando está caindo, né? Geralmente no grupo a gente quase sempre acerta próximos do fundo, não sempre, né, no fundo, mas eu sempre recomendo comprar ali quando está todo mundo desesperado e eu consigo ver isso só pela cara de vocês e pelas mensagens que vocês enviam. Eu sei que é na hora de comprar e vender, né? Então,
prestem atenção, Bitcoin que subiu 12% nos últimos 30 dias e bateu a alta histórica, né? Não estamos na hora de vender, muita gente pergunta, eu acompanho aqui o gráfico de MVRV e outras métricas de avaliação do Bitcoin. Eu pretendo sim fazer um rebalanceamento, já ultrapassou 18% do meu patrimônio e pretendo reduzir para 10 ou 12. Assim que isso acontecer, eu informo vocês e eu acho que esse ano a gente vai fazer isso aí com folga, tá bom? Falando um pouco sobre o câmbio, eu peguei aqui uns gráficos da Convex, né? É um pessoal que eu confio bastante, que tem uma análise muito bom de câmbio. E eles mostraram dois gráficos. O primeiro gráfico, pessoal, é a divergência persistente do risco político país, né? O CDS de 5 anos, versus a taxa de câmbio. Classicamente falando, quanto mais aumenta o risco político, maior é a taxa de câmbio. Então a gente está numa divergência que abre uma boca de jacaré, tá vendo? Era para nós estarmos com um câmbio próximo de 6,20, tá? Dado todas as nossas fragilidades fiscais e dificuldade de fechar conta, estamos com 5,69. Por essa métrica a gente está barato. Claro que pela teoria da paridade do poder de compra a gente poderia estar em 5,40, 5,20. Mas, né, a teoria da paridade de compra não leva em conta todo o futuro tenebroso que a gente pode ver no final de 2025 e 2026, que serão anos de maior gastança possível por parte do nosso governo federal. E com isso eles classificam o nível de fragilidade de exposição do câmbio. Tiago, qual que é o nível de fragilidade para eu comprar dólar agora? Eu estou me correndo a um risco grande? Não, você está correndo num risco neutro baixo no curto prazo, no curtíssimo, que é menos de 3 meses. No curto prazo, de 3 a 6, você está entre neutro e baixo. E no médio prazo, de 1 a 2 anos, no risco neutro, né? Por que ele classifica risco neutro no médio? Porque poderemos ter mudanças estruturais a partir da metade de 2026 para frente, caso, né, o povo brasileiro tenha consciência de alguma coisa. Mas isso daí é totalmente indeterminado. E se isso realmente acontecer, teremos ferramentas para nos proteger numa possível boom de commodities e um possível entrada de rota no Brasil, né? Tá bom? Então, estamos monitorizando os riscos, como também pode não acontecer, tá? Isso daqui que a gente está vivendo agora pode se perpetuar por mais 4 anos, que seria o risco da ruína, na minha opinião. Então, não deixe de dolarizar. Pô, Thiago, eu tô tudo dolarizado lá fora. E se inverter? Cara, se inverter, tem instrumentos lá fora que você se protege. Não tem problema nenhum, tá? Tem várias cartas na manga lá fora. Pô, Thiago, e se eu ficar tudo aqui e sofrer o risco da conversibilidade? Aí você se ferrou, meu irmão, porque do dia para a noite você pode ficar preso para sempre aqui, tá? Outro ativo que bateu aqui na alta histórica foi as mineradoras de ouro e, né, mineradoras do ETF GDX, bateu alta histórica esse mês, essa semana, bateu 52 dólares a unidade. A gente tinha 3% da carteira nele, no meu portfólio já está com 4%. Vou rebalancear e voltar para 3%, voltar para 2%, tá? Teve uma alta aqui nos últimos 6 meses de 43% em dólares. Parabéns para quem seguiu as recomendações. Se você tem um ETF de GDX e já passou de 4% do seu patrimônio, por favor, me avisar, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria fechar aí o podcast com essa coisa do IOF, me impactou bastante. Eu fiquei bem chateado com isso aí. A gente não pode deixar isso acontecer, ficar vulnerável, esperar a modalidade sapo na panela, na hora que vai, você já fritou e não dá mais tempo de se proteger e nem proteger sua família. Então, tem um grande dinheiro para remeter, já faça a remessa de 1/3 e dane-se se o Congresso vai resolver ou não, tá? Resolveu? Manda tudo. Não resolveu em uma semana, 10 dias, 15 dias? Manda mais 1/3, compra o SDT, deixa lá de... Porque logo logo a janela de cripto também será fechada. Se baixar um IOF de 30% para Bitcoin hoje, você já tem o Bitcoin que você queria? Se a resposta é não, você já sabe o que fazer. Falou, pessoal? Então, até a próxima.